Quando indicar uma cirurgia de descompressão de órbita? Doutor, meu caso tem indicação de cirurgia de descompressão de órbita? Bom, se você tem essa dúvida, fique comigo até o final desse vídeo, que a última indicação pode te interessar muito. Em 2006, nós tivemos uma publicação da classificação da orbitopatia de Graves por um esquema canadense chamado VISA, que significa visão, inflamação, estrabismo e aparência. E o que isso tem a ver com as indicações? Principalmente nas indicações de visão e de aparência que eu vou mostrar para vocês. A primeira indicação que a gente faz de tudo para o paciente não chegar nessa situação está relacionada à compressão do nervo óptico, ou uma neuropatia óptica, que a gente diagnostica através de um exame de campo visual, onde quando ele está preto, o paciente está com uma perda total, uma perda grave, uma perda que chega a ser uma emergência. A descompressão de órbita tem que ser realizada independentemente da fase que o paciente está. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que na fase inflamatória não pode realizar a cirurgia. Neste caso, sim. Mesmo estando na fase inflamatória, a cirurgia tem que ser realizada para que o paciente tenha chance de reabilitar a visão. E depois a gente trata outros componentes, como os componentes estéticos. A outra indicação, que é clássica, muitas vezes o paciente tem um problema secundário. O que é isso? Ele trata de glaucoma, desenvolve uma orbitopatia de Graves ou uma doença ocular da tireoide, e como o conteúdo orbitário ele aumenta dentro da caixa óssea, esse conteúdo também comprime o olho, o globo ocular, e, consequentemente, a pressão intraocular também sofre alterações. Quando ela está muito descontrolada, em padrões acima de 30, 40, a descompressão alivia essa compressão orbitária e, consequentemente, melhora a possibilidade do controle do glaucoma. A outra questão que a gente tem que abordar são a exposição corneana e a luxação do globo ocular. A exposição corneana é quando as pálpebras não fecham o suficiente, às vezes dormindo. Por quê? Porque o olho fica muito projetado e a dinâmica palpebral também se altera. Então, nestes casos, postergar uma cirurgia depois que os hormônios tiroidianos estão controlados não tem nenhuma indicação. A gente indica a cirurgia para alívio dos sintomas de sensação de corpo estranho, sensação de areia nos olhos, hiperemia, e muitas vezes o paciente chega a ter dores, entendeu? Frequentemente, por quê? Porque a córnea faz microulcerações. A luxação, neste caso, não está sendo ilustrada aqui, mas a gente consegue entender que se o olho vai ficando muito protuso, essa pálpebra pode passar para trás do globo ocular. E quando isso acontece, é uma situação desesperadora. A pessoa pode, inclusive, sofrer um acidente automobilístico, se ela estiver dirigindo, um acidente motociclístico. E, mais do que isso, se ela não consegue um recurso para voltar esse olho para dentro da caixa órbita e para trás das pálpebras, a pessoa pode, inclusive, ter uma perda do globo ocular por causa de uma isquemia, por causa de uma compressão exagerada, um estiramento exagerado do nervo óptico nessa situação. Então, essa é uma situação prioritária para se realizar uma cirurgia de descompressão de órbita. A outra situação é quando o paciente precisa corrigir o estrabismo. Se os músculos estão muito aumentados, o que acontece? O estrabólogo precisa recuar esses músculos para alinhar os olhos. Se o músculo está muito aumentado, quando esse recuo acontecer cirurgicamente, ele pode comprimir o ápice da órbita. Então, em alguns casos, a gente indica uma abertura de ápice orbitário, uma cirurgia de descompressão antes da correção do estrabismo. A cirurgia de descompressão de órbita é uma cirurgia extremamente segura, que evoluiu ao longo dos séculos nas suas incisões, nas suas abordagens e nos materiais que são utilizados. Inicialmente, a cirurgia, há 100 anos atrás, era proposta inclusive uma neurocirurgia. Com o tempo, viram que remover o teto da órbita não descomprimia absolutamente nada. Por quê? Porque o cérebro entra para dentro da órbita e isso não gera descompressão, gera inclusive maior pressão.
Hoje em dia a gente trabalha com cirurgias de ápice de órbita, mexendo nas paredes mediais, assoalho e parede lateral, de uma maneira personalizada. E, consequentemente, com a evolução de toda essa técnica, naquele esquema da publicação de 2006 do esquema canadense, a gente consegue entender que o A do VISA é a aparência. O que é isso? É um tratamento que o paciente pode ser submetido, que é uma cirurgia considerada para reabilitar as suas questões sociais, o seu convívio social, onde a doença desfigurou a pessoa, colocando os olhos para fora, as pálpebras retraídas. Isso tudo é possível reabilitar através de uma cirurgia segura, uma cirurgia moderna, uma cirurgia com técnicas contemporâneas, onde a gente não faz nem incisão na pele, simplesmente incisões transconjuntivais, diminuindo muito a morbidade. Isso traz a você uma luz no fundo do túnel, onde muitas pessoas acham que não tem tratamento e nós estamos mostrando que é possível fazer uma descompressão de órbita, um alinhamento dos olhos e um alinhamento das suas pálpebras. Se este conteúdo te interessou e te trouxe uma informação importante, compartilhe com mais pessoas que precisam saber que existe tratamento para o caso delas. A descompressão de órbita é um mito de uma cirurgia difícil, de uma cirurgia complicada, é uma cirurgia rotineira no dia a dia do século XXI. Compartilhe o nosso vídeo, dê um like e nos siga para mais informações como esta.